Agradeço a Deus pela vida do pastor João Lucas. Quero justificar também, pastor, e a Thaís também, a ausência da Camila, tá? Ela está no ensaio e não pôde vir, eu vim só. Mas graças a Deus a gente está junto para ver hoje sobre a grande tribulação. Os irmãos já, como eu falei, já têm visto, já têm participado de momentos tão maravilhosos nas sextas passadas, e hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a grande tribulação, tá? Os irmãos vão sempre me acompanhar aqui no slide. Já está funcionando, pastor? Aqui? Ok. Nós vamos ler uma passagem bíblica, por favor. A passagem bíblica que está no livro de Mateus. Você pode me acompanhar? Mateus, no capítulo de número 24, muito conhecido de todos nós, o sermão profético. Os versículos 15 até o versículo de número 28. Versículo 15 até o 28 de Mateus 25, tá? 24, perdão. Mateus capítulo de número 24. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. E quem estiver nos campos, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naquele dia. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se naqueles dias não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele está aqui ou ali, não dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes coisas e prodígios, que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis aqui, ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajunta os abutres. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de nós falarmos propriamente dito sobre a grande tribulação, a gente vai entender um pouquinho sobre o método que é usado na escrita do Apocalipse. O Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele foi escrito de uma forma alegórica. É um método simbólico a qual João decidiu ou preferiu, na verdade, acredito eu que na direção do Espírito Santo, ele preferiu fazer assim, usar um método alegórico, um método simbólico para a escrita do Apocalipse. Lembre-se que João, ele estava preso em uma ilha chamada Patmos, por pregar a palavra de Deus, por anunciar as boas novas de Cristo, considerado crime, digamos assim, naquele tempo, e ele foi exilado. E João, tendo a revelação divina, ele não poderia escrever aos seus irmãos, os seus amados, os seguidores de Cristo, que ainda permaneciam lá naquele local, anunciando as boas novas e seguindo a Cristo. Ele não poderia escrever de uma forma direta. Então ele escreve de uma forma alegórica, ele escreve de uma forma simbólica. Ele escreve de uma forma que os amados irmãos que compactuavam com o mesmo Espírito que a Bíblia, a própria palavra fala que a qual clama Abba Pai, ou seja, pelo Espírito Santo, eles compreendessem o que João estaria mencionando naquele momento.
Então ele escreve de uma forma alegórica, simbólica, de uma forma assim muito, como eu posso dizer, fugiu a palavra, mas simbólica mesmo, metáfora, ele usou muita metáfora, muita simbologia, e João, ele não conseguiria expressar de forma nenhuma aquilo que ele estava vendo, que ele estava sendo maravilhado para perceber naquele momento da revelação. Então, ele escreve de uma forma alegórica, para que todos pudessem entender aonde ele queria chegar, e também não tinha palavras para ele expressar aquilo que ele estava vendo naquele momento. Por isso que João, ele relata que ele vê uma rua de ouro, de jaspe, ele relata que ele vê os rios claros, límpidos como cristais, mas não é que lá ele tivesse visto de fato uma rua onde as pessoas andavam em cima do ouro, onde as pessoas estavam mergulhando, os salvos em Cristo mergulhariam naquela água límpida como vidro, como cristal. Ele estava tentando trazer algo que ele estava percebendo que ele não conseguiria expressar, e trouxe as palavras do seu cotidiano, as palavras do dia a dia, as palavras que eram usadas no vocabulário daquele momento. Então ele, é como se, esse exemplo até eu mencionei lá na igreja esses dias, é como se um índio, um certo pastor até falou esse exemplo, é como se um índio tirado da mais isolada aldeia, nunca tivesse visto um trem, um avião, as pessoas andando dentro daquele metrô, e ele visse isso na cidade, e de repente ele tinha que transcrever aquilo para os seus amados companheiros índios que ficaram lá naquela aldeia. Ele não conseguiria dizer o que era aquilo. Então ele expressaria: olha, eu vi um pássaro gigante sobrevoando o céu azul, eu vi pessoas sentadas nas suas salas, guiadas por um círculo de borracha, que é o volante. Ou seja, ele tentou trazer aquilo que ele conhecia para expressar aquilo que ele não conhecia naquele momento, que eram as ruas de ouro, as ruas de cristal, a glória de Cristo que ele estava vendo naquele momento. Então, Apocalipse, ele é todo escrito de uma forma diferente dos demais livros. É muito simbólico, ele é muito alegórico. Então, esse método alegórico, ele tem, nesse método alegórico, o significado histórico, ele é negado ou desprezado. Ou seja, ele traz uma alegoria e não consegue descrever, decifrar, mostrar de fato o contexto, o significado do que ele está querendo dizer. O significado histórico, ele é desprezado, e a tônica recai inteiramente no sentido secundário, ou seja, ele expressa de um sentido em segundo plano, secundário, em segundo propósito, porque ele não está conseguindo dizer de forma direta aquilo que ele quer expressar, que ele quer trazer, que ele poderia, se ele conhecesse aquilo da glória de Deus, se ele já conhecesse, e se as pessoas também conhecessem, então ele traria de uma forma primária, só que ele deixa um pouco o sentido de lado para trazer uma alegoria secundária, tá certo? Só que nesses métodos, meus irmãos, se acha nesse método alegórico, trazido alguns perigos. Os perigos que nós encontramos no método alegórico, nessa escrita, é o seguinte: o primeiro, o grande perigo do método alegórico é que ele não interpreta bem, ou seja, claramente, primariamente, aquilo que o autor, aquilo que o escritor, aquilo que a fonte quis retratar, quis mencionar. Ele sempre vai trazer uma interpretação que vai caber àquele que está lendo, àquele que está pregando, àquele que está mencionando, fazer. Por isso que o Apocalipse, assim como Daniel, assim como Ezequiel, ele é muito diverso em suas mensagens. Todas as pessoas que vão pregar Apocalipse, ela vai trazer um sentido diferente. Eu acredito até que
O bom do estudo que o pastor João preferiu fazer para os irmãos é que ele é sistemático. Toda sexta é um assunto diferente, né? As igrejas, aí vem o arrebatamento, aí vem a grande tribulação, e assim por diante. Mas se você for para 5 cultos, e todos esses cultos for sobre a grande tribulação, ou até mesmo o arrebatamento, suponhamos, os 5 pregadores, eles vão trazer algo. É claro que a palavra se renova, mas a mensagem principal, sendo apocalíptica, ela vai mudar um pouco, porque como ela é alegórica, como ela é simbólica, ela vai permitir que aquele que está pregando, ensinando, ele tenha uma conjecturação, um pensamento diferente dos demais. Então, por isso, esse método alegórico, ele é um pouco perigoso, né? Não que a palavra esteja errada, tenha falhas e tal, mas é devido o indivíduo que está pregando, devido ao que ele conhece, devido ao que ele estudou, devido ao que ele sabe, as suas experiências. Então ele vai sempre trazer, os 5 pregadores, eles vão trazer alguma coisa diferente do que um não falou. Que ele falou dessa forma, e esse de hoje está falando assim, e o de amanhã vai falar diferente, porque o método alegórico, ele sempre vai permitir essas conjecturações, essas interpretações, esses entendimentos diferentes, tá bom? Então, passando essa questão, nós vamos ver aqui sobre as alianças, que é a história da Bíblia, a historicidade da Bíblia, que teve algumas alianças que já passaram, no qual hoje nós nos encontramos na aliança da nova era, do Novo Testamento, a nova aliança. Tá? Nós tivemos a aliança abraâmica, nós tivemos a aliança palestínica e nós tivemos a aliança davídica. E hoje nós estamos vivendo no período da graça, tá? Que é a nova aliança, o Novo Testamento. Daniel, acho que Daniel 9, se eu não estou enganado, vai falar sobre esse tempo. Eu acho que os bons leitores da Bíblia vão lembrar que é falando sobre aquelas 70 semanas, pastor João Lucas, e vai falar sobre um período de tempo, um intervalo de tempo. Então é esse momento que para encurtar essa conversa, é esse momento que nós estamos vivendo, o período da graça, tá? É a nova aliança. Essa nova aliança foi feita no sangue de Cristo, a qual nós lemos no momento da ceia, tá certo? Nós temos arrebatamento parcial, arrebatamento pré-tribulacionista, nós temos arrebatamento mesotribulacionista e nós temos o arrebatamento pós-tribulacionista. Você pode ver que, o que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que a igreja vai ser arrebatada. Isso é fato, né? Porém, para você ver, dentro do entendimento do Apocalipse, nós temos pelo menos aqui 4 principais teorias de arrebatamento. Mas tem muitas outras. Por isso que eu digo, o método alegórico, da escrita alegórica, não é só da Bíblia, não é só do Apocalipse. Mas o método alegórico, seja ele em qualquer escrita, em qualquer livro, em qualquer forma de entendimento escrito, ele vai deixar ele vai permitir, na verdade, que se ache, que se encontre diversas formas diferentes de entender aquela leitura, aquela escrita, tá? Então, aqui nós temos pelo menos essas 4 interpretações ou teorias de arrebatamento, tá? É como eu disse lá para a igreja, é o seguinte: nós não fazemos esses momentos porque tem uma ideia de que quem estuda teologia, quem vai estudar a Bíblia demais, vai enlouquecer, vai endoidar, vai deixar de acreditar. Isso não é verdade, tá? Nós só vamos aprender mais. Nós só vamos conseguir ter um bom direcionamento melhor da Bíblia, tá? Porém, isso não quer dizer que dentro desses 4 entendimentos aqui, nós vamos trazer embaraço, confusão para os irmãos, tá? Na verdade, todos têm a plena e total liberdade de entender, de procurar se adaptar ou até mesmo de seguir uma forma teórica dessa. Dentro da igreja, a Assembleia de Deus, eu que pastoreio a Assembleia de Deus, nós temos
Nós somos, por credo mesmo, nós somos dispensacionalistas, né? Nós acreditamos que a igreja ela vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Mas isso não quer dizer que dentro da igreja, da Assembleia de Deus, dentro da Sempre, dentro das demais, tenha um ou outro irmão, um pastor ou outro irmão que entende diferente. E isso não tem nenhum problema. Não tem... O que nós não podemos ter é a divergência da visão da igreja, aquela questão de rebeldia. Não, eu acho que é assim, e o que o pastor... Isso aí já é o errado, já é o equívoco. Mas nós temos nossas convicções, vocês têm as convicções de vocês, e isso não vai impedir ninguém de acreditar na palavra de Deus. Tá? E o que nós... Exatamente. Essas teorias, elas têm formas diferentes de crer o momento em que a igreja vai ser arrebatada, né? Como eu disse, o fato é que a igreja vai ser arrebatada. Ponto. Ela vai. Não importa se antes da grande tribulação, se no meio da grande tribulação, ou se depois da grande tribulação. Isso, meu irmão, não se importe com isso. Não queira saber além do que a sua capacidade mental, digamos assim, ou intelectual, ela permite. Pastor, ponto, eu vou acreditar que nós vamos ser arrebatados. Amém. Esse é o segredo. Isso vai te trazer vigilância, santidade, enfim. Tá? Mas o que nós estamos tentando ensinar é que existe pelo menos essas 4 teorias, e em cada uma delas há um entendimento diferente do momento em que a igreja vai ser arrebatada. Tá certo? A teoria parcial, a teoria pré-tribulacionista, que é antes, que a igreja vai ser arrebatada antes. Tem a teoria da mesotribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada durante, e vai ter a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista, que toda a igreja passa pela grande tribulação e só aí depois é que vai ser a igreja arrebatada. Tá certo? Eu trouxe aqui muitos slides, eu acho que foi 46 slides. Eu vou precisar só dar uma lida por cima, porque o objetivo, até porque não é leitura, não é ficar lendo para os irmãos, sim explicar, tá? Então, eu vou precisar, às vezes, passar alguns slides e só associar as ideias, tá certo? A teoria do arrebatamento parcial é o quê? Como eu falei, a igreja, ela é arrebatada, sim, porém, ali como já diz o nome, parcial. A igreja é arrebatada só a metade. Não por pecado, não por desobediência, mas é uma crença de que nem todos conseguiram atingir um nível espiritual de fé, de santidade, de renúncia, enfim, e não vão ser arrebatados. Alguns vão ficar e alguns vão ser levados. E isso é muito crido, né? muito acreditado por alguns segmentos religiosos. Não convém nem citar nomes das denominações, mas tem aí algumas pessoas, algumas denominações, alguns segmentos religiosos, né, nem denominação, na verdade, alguns que creem na palavra, mas creem um pouco diferente. De todas essas que eu li para vocês, eu confesso que essa aqui é a que eu descarto praticamente totalmente, tá? Eu mesmo, Fabiola, eu descarto ela totalmente. As outras, nós temos assim, alguns argumentos, nós temos algumas referências, mas essa aqui, ela não sei nem por que se acredita nessa teoria do arrebatamento parcial. Mas vamos ver, veja bem, o parcialista, ele deve negar muita coisa que a Bíblia ensina, e por isso ela é muito assim descartada por mim, né? Nós temos aqui a referência de Coríntios, capítulo 12, porque assim como o corpo tem muitos membros, todos os membros têm muitos, sendo muitos só um corpo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, ou seja, como nós sendo um corpo, nós vamos ser arrebatados pela metade, ou seja, quer dizer que, até o slide vai falar depois, que como pode assim um corpo desmembrado, vai subir o braço, os pés, vai ficar o outro braço, o tronco, a cabeça não está mais porque a cabeça é Cristo. Enfim,
Aí essa teoria da parcialidade, ela nega muitos fatos bíblicos. Ela nega, tá? Então, a experiência do batismo, né, como eu falei, que Cristo é o cabeça, enfim, vai negar muita coisa. Precisa negar a totalidade. Ela nega também a totalidade da ressurreição, porque nós bem sabemos o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Então ela nega isso. Então quer dizer que alguns vão ressuscitar, outros não vão ressuscitar. Então ela nega também esse fato da ressurreição, tá certo? A translação, a viagem, né? Ela nega, tá certo? Aqui outras referências bíblicas de 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, porque diz que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, Deus os trará a trazer com ele. Então, se nós formos crer nessa teoria da parcialidade, nós vamos negar muitos fatos. Tá? Então, ela aqui é mais descartada por mim. Tá? Algumas outras confusões, do ensino bíblico sobre o galardão, que nem todo mundo vai receber o galardão, se alguns subir, outros não subir, como é que a gente vai receber o galardão de Cristo, enfim, tá? Algumas outras referências bíblicas, e nós vamos aqui para o mesotribulacionista. É uma visão menos comum que a teoria do arrebatamento pós-tribulacional. A tribulacionista, como explicação para o arrebatamento durante a tribulação, é a teoria mesotribulacionista. Ela vai negar também, irmãos, alguns fatos bíblicos, porém, ela tem os seus argumentos, tá certo? Nós encontramos os argumentos dessa teoria mesotribulacionista. Porém, ela tem uma grande falha. Qual a falha? A falha da iminência. Ou seja, que a volta de Cristo, que o arrebatamento pode ser a qualquer hora ou a qualquer dia. Se nós acreditarmos no mesotribulacionismo, nós vamos dar uma data específica para isso acontecer. Coisa que até hoje ninguém acertou quando Cristo vai voltar. Quando vai ser o arrebatamento. Porque essa teoria, ela afirma que a igreja vai ser arrebatada justamente no momento, digamos assim, crucial da rebelião do anticristo, quando ele fizer aquela aliança. Ele faz a aliança e no meio da aliança é quebrada, né? Os irmãos entendem isso. Então, é nesse momento que a igreja vai subir. Então, seria fácil demais. Nós suportaríamos aí um período bom da tribulação, se é que assim nós podemos dizer, que é 3 anos e meio, e depois, no meio desses 7 anos, nos 3 anos e meio, a igreja seria arrebatada. Então teria uma data para isso acontecer, que nós jamais vamos saber essa data, tá? O pós-tribulacionismo. O que é o pós-tribulacionismo? Como o nome já diz, o pós-tribulacionismo é o momento em que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Eu não sei se o pastor Leandro, o Mauro citou algo sobre isso. Não, né? Bom, deixa eu explicar para os irmãos. O pós-tribulacionismo, você pode até assim achar assim, poxa, mas eu sempre ouvi que a igreja vai ser arrebatada e nós vamos ser assim, assim, assim. Bom, meus irmãos, a Bíblia, a igreja de Cristo, a igreja, Atos, aqui quando a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, nós achamos assim, poxa, vou falar da minha igreja lá, do meu ministério, né? Nós temos o quê? 100 anos e pouco de história. Mas a igreja primitiva, a essência da igreja, ela tem mais de 2000 anos de história. E depois que a igreja nasceu, ela nasce em Atos 2, vem aquele momento de perseguição dos imperadores romanos, aí persegue-se os apóstolos, Pedro, João, Tiago, todos vão morrendo, perseguidos, e aí passa-se um período de tempo, aí vem também o momento
o período medieval, e depois desse período vem os que hoje nós conhecemos como os pais da igreja, como a principal referência da Revolução, a Revolução, a Revolução Protestante, religiosa, digamos até assim, era essa palavra. Vem a Revolução, como Martinho Lutero, aí tem Santo Agostinho de Hipona, aí vem John Wesley, vem esses grandes filósofos, pensadores, cristãos, e eles são conhecidos como os pais da igreja, porque foi o momento em que houve uma revolução grande e a igreja reavivou, ela teve a sua vida devolvida, e ela renasce mais uma vez. Mas daí para cá, meus irmãos, nós nunca ouvimos a conversa de que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Pasmem os irmãos. Esses homens que eu falei, desde Tiago, desde Pedro, desde João, desde esse momento em que a igreja nasceu, até os pais da igreja, um grande período de tempo, nunca se falou que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. Todos eles esperavam uma grande tribulação, e por isso essa teoria ela tem ganhado muita força, devido à historicidade dessa teoria. Tá certo? Essa teoria do pré-tribulacionismo, o qual a minha igreja ela se encaixa, e não estou dizendo que está errado também, se está errado, se está certo uma, se está errado outro, não é isso que eu estou dizendo, eu só estou falando dos fatos da história, tá certo? Essa teoria da tribulação, que a igreja não vai participar, ou seja, que nós aprendemos que a igreja vai subir e depois vem a tribulação, ela só tem, irmãos, ela tem no máximo 3 séculos, 4 séculos, ou seja, 400 anos, ou até menos. Tem coisa de... Pode falar. Isso. O Holocausto. Exato. Isso, exatamente. Para quem viveu naquele tempo o exílio babilônico, que é claro que aqui nós estamos falando de Antigo Testamento, né? Mas ali, meu irmão, foi não a grande tribulação que nós cremos que virá, mas para aquele tempo foi uma grande tribulação. Quem viveu no tempo de Hitler, do Holocausto, onde matou milhares e milhares de judeus, essa história, esse fato também marcou. Para você ter uma ideia, o Holocausto ele só está acima do exílio babilônico na história do povo de Israel. Então, assim, eles esperavam Cristo como se Cristo viesse agora. Então, eles viviam em santidade. Por isso você vê em Atos dos Apóstolos o povo vivendo em comunhão, em partir do pão. Você vê em Atos dos Apóstolos eles vendendo tudo e depositando aos pés dos apóstolos, para que tudo fosse dividido e eles vivessem em uma comunhão de bens como ninguém vivia. Enfim, porque nunca se falou e nem se acreditou que a igreja ela seria livre da grande tribulação. E tem muitos fatos, muitas teorias, né? Não vou nem dizer fato, porque a gente não considera assim uma verdade plena. Mas tem muitos e muitos argumentos sobre essa teoria do pós-tribulacionismo, e ela está ganhando força. Hoje o povo está lendo mais, está absorvendo mais, está entendendo mais a Bíblia. Eu lembro que, logo quando me converti... que hora nós terminamos, pastor? Amém. Eu lembro que no momento em que eu me converti, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? 5 anos a mais que eu, as mensagens bíblicas de uma doutrina, de um culto de doutrina, eram mensagens que hoje nós consideramos assim, rasas, simples, mas objetivas, né? Olha, você precisa se converter,
Jesus Cristo está voltando, ele está nesse lugar, e o povo ia à euforia. Hoje, para você fazer um povo, digamos assim, abre aspas, né, delirar na palavra, hoje você tem que trazer assim uma coisa que o povo nunca ouviu, uma revelação tirada da Bíblia, uma coisa, sabe? Para o povo hoje absorve mais, o povo hoje entende mais das coisas. Hoje o povo entende mais de política, o povo entende mais de sociologia, o povo entende mais de tudo, o povo entende mais, o povo está absorvendo muita coisa. Então, essa teoria, ela está ganhando muita força dentro da igreja, tá certo? Argumento histórico, existem vários grandes argumentos nos quais se apoia o pós-tribulacionismo. O primeiro argumento é o argumento histórico. Sua posição é que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova, como eu falei, tá? Surgida nos últimos, olha só, como eu dei muito tempo. Eu disse aqui quase 3, 4 séculos, ela só tem uns 100 anos de história, tá? Ou seja, coisa que quem, na verdade, trouxe essa teoria nova do pré-tribulacionismo foi um bispo católico, que o seu nome é John Derby, e ele trouxe essa nova teoria que hoje é propagada dentro da fé dos irmãos, né, das igrejas. Ela tem mais ou menos 100 anos e consequentemente deve ser rejeitada, pois ela não é apostólica. Olha o que eu falei. Ela não se sustentava, né? Você não vê os apóstolos, a história da Bíblia livrando o povo das... Exemplo bobo, né? Que muitos dão aí na internet, mas digamos, Deus não livrou o povo do dilúvio. Ele permitiu que Noé passasse pelo dilúvio. Sodoma e Gomorra também. O exílio babilônico, enfim, e toda essa questão, sempre o povo passou e eles dizem assim, por que nós não passaríamos, né? Então, enfim, a origem da grande tribulação, a sua origem, por recusarem distinguir entre as tribulações dessa época, é que a igreja sofrerá um período único de tribulação que virá sobre a terra. Os pós-tribulacionistas insistem em que a severidade da tribulação se deve apenas à atividade do homem ou de Satanás. Assim, desassociam Deus do período. Ou seja, resumindo, o que dizem que é a grande tribulação? Uma grande maldade que virá sobre a terra, realizada por Satanás e como instrumento o homem, tá? Vamos ver essa parte aqui. Veja bem, nem a referência bíblica, deixa eu ver, não é essa. Aqui, pronto, veja bem. Com base nessa passagem, não se pode negar que esse período é particularmente a hora em que a ira e o juízo de Deus caem sobre a terra. Não é ira dos homens, nem é ira de Satanás, a não ser à medida em que Deus os utilize como canais para a execução de sua vontade. É uma tribulação de Deus. Ou seja, o que está para vir sobre a terra é vindo da parte de Deus e é claramente dita isso em Apocalipse. Quem está derramando a ira é o próprio Cordeiro. Por isso, irmãos, é muito importante nós estarmos atentos à graça derramada no dia de hoje sobre a nossa vida, quando nós estamos falando, pregando sobre arrependimento, sobre santidade, sobre busca, e busca enquanto se pode achar, porque hoje nós temos um pastor, hoje nós temos um advogado, nós temos Jesus, e muitos têm Jesus como aquele que está vivendo no período de Raul Seixas. O período de Raul Seixas, há uns anos atrás, era o período da paz e amor, né? E hoje nós temos muitos irmãos, eles têm Jesus como esse homem da paz e do amor. Mas, meus irmãos, Jesus, ele é o juiz também. E o que está para vir sobre a terra é a ira do Cordeiro. É a ira de Jesus sobre cada pecado, sobre cada iniquidade, sobre cada desobediência, sobre cada rebeldia, que nós estamos praticando aqui. E a Bíblia diz, uma das características, um dos atributos de Jesus é que ele é
longânimo. Longânimo, meu irmão, não quer dizer que ele é infinito. A Bíblia diz que ele é tardio em irar-se. A longanimidade tem um limite. Vai chegar um momento em que a bondade, essa paz e esse amor vai findar e vai ser derramado as taças que está escrito lá em Apocalipse. Vai ser tocada as 7 trombetas, que cada trombeta, cada taça, cada selo aberto é uma grande destruição que está para vir sobre a terra. Por isso é muito importante você praticar essa atitude de estar buscando ao Senhor enquanto se pode achar, como diz a própria palavra de Deus, tá? E aqui ainda diz aqui, olha só, esse período, diferente de toda a tribulação anterior, não apenas em intensidade, mas também em tipo, já que vem do próprio Deus. Ela vem de Deus, a tribulação vem de Deus, não se engane, tá? Satanás e o homem é só apenas um instrumento. Os juízos da tribulação, olha só, os selos. A cena da abertura do rolo selado com os 7 selos pelo Filho de Deus é apresentada em Apocalipse 6. Aqui se encontra o início do desdobramento do plano de juízo de Deus. Ao longo do livro são mencionados os anjos associados à execução do plano divino do juízo. As 7 trombetas. A segunda parte do plano de juízo é revelado pelo soar das 7 trombetas. Apocalipse 8, versículo 8, versículo 2, do 11 até o 15 também vai falar sobre isso, a respeito do uso das 7 trombetas, né, de cada trombeta. Aí vai falar aqui a referência de Apocalipse 8, não vou ler porque você pode aí já anotar no seu papelzinho, depois ler com muita calma em sua casa, tá bom? Apocalipse 8, do versículo 2 ao 11, ele vai detalhar sobre cada trombeta que vai sendo tocada, o que ele está vendo, o que é que está acontecendo, o que é que ele está entendendo sobre o toque daquelas trombetas. Coisas terríveis acontecerão. As taças, é o terceiro ponto. A terceira série de juízo, olha só, veio o selo, são 4 selos, né? Se eu não estou enganado. Depois vem as trombetas e agora vem as taças. A terceira série de juízo que completa um derramamento da ira divina são as taças. Apocalipse capítulo 16, está todo detalhado aí também, onde nós não vamos ler todo ele, tá? Do 1º até o 21. Embora 4 dessas taças sejam derramadas na mesma área que as trombetas, não parece refletir o mesmo juízo. Tudo que vem a partir da abertura dos selos, depois das trombetas e depois pelas taças derramadas da cólera, nós vemos que são juízos com uma diferente intensidade, com uma diferente ostensidade, ou seja, uma maior abrangência. Nós podemos perceber que a água vai ser apodrecida, né, porque ela vai ser tornada em sangue. Nós vamos ver a fauna, nós vamos ver a flora, nós vamos ver o reino animal, tudo sendo destruído, e para o homem o caminho cada dia mais sendo estreitado, sendo mais reduzido. Então, meus irmãos, quando nós estamos falando sobre Apocalipse, quando nós estamos falando sobre essas questões, meus irmãos, não tem como nós esperarmos coisas boas. É claro que nós estamos em um novo ano, e quando vira o ano nós desejamos e esperamos coisas boas, a gente quer pregar, quer evangelizar, mas não se engane, irmãos, do momento em que surgiu o plano divino para a humanidade, seja ele do Antigo Testamento, como o Novo Testamento, neotestamentário, meus irmãos, só está afunilando, o negócio só está estreitando cada vez mais. E que esses dias sejam abreviados até. Que esses dias sejam trazidos mais para perto da gente, porque se eles não fossem abreviados, a própria palavra diz que nenhuma carne se salvaria. Nenhuma. Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, por mais, meus irmãos, que nós estejamos caminhando para uma grande dificuldade, que é a chegada desses grandes e terríveis eventos, nós estamos ainda no lucro.
Porque por conta dos escolhidos, dos salvos, da igreja, o tempo está sendo abreviado e nós ainda encontramos escape em Jesus. Tá? Então, exatamente. Glória a Deus. Aí vai falar sobre a primeira taça, vai falar sobre a segunda, né? É o que eu falei, as intensidades, tá? As dores, né? As dores vão aumentando a cada derramada dessas taças, cada ressoar da trombeta, as coisas vão afunilando, tá certo? Derramado sobre a terra, como aconteceu com a primeira trombeta nesse juízo. Deus derrama sua ira sobre os adoradores da besta. A segunda taça, como na segunda trombeta, é derramado também sobre o mar. Olha só, as águas, como eu falei, tá? É o resultado desse juízo, é a morte espiritual. O mar torna-se morto como o sangue de um homem morto. A terceira taça, como a terceira trombeta, é derramada nos rios, nas fontes das águas, tudo vai ser apodrecido, as águas, até o que vem as águas que vêm dos lençóis freáticos, tá? Tudo vai ser destruído e apodrecido, perde o seu poder de nutrir, satisfazer ou de manter a vida, ou seja, as árvores, a vegetação já não tem mais a mesma vida, o mesmo vigor. Isso parece refletir-se a impossibilidade de encontrar vida para os que seguirem a besta. A quarta taça, a quinta taça, a sexta taça e a sétima taça também, tudo vai em uma intensidade muito forte. O julgamento da besta e o seu império, esse momento, nós já sabemos o que acontecerá, né, que vai ser o fim de tudo, onde a morte, onde a besta, a antiga serpente, o dragão, o Satanás, eles vão ser lançados, assim também como o inferno vai ser lançado num grande lago de fogo, porque eu não sei se foi falado também aqui, mas uma observaçãozinha apenas, tá? A título de esclarecimento. Não existe ninguém no inferno, tá? O inferno, ele é preparado apenas para Satanás, para os seus anjos, e todos os seus seguidores serão lançados no lago de fogo, assim como o inferno. Tá? Lá em Apocalipse, eu acredito que no 19, 18, 17, Apocalipse 17, 18 ou 19, me fugiu da memória, mas é um desses capítulos, que já é o finalzinho, vai falar sobre isso. Que o inferno, que foi preparado para a besta, para a antiga serpente, o dragão, que é Satanás, vai ser lançado, assim como os adoradores da besta, os seus seguidores, no lago de fogo. Tá? Assim também como no céu, ainda não... A gente fala, né? Está no céu, mas não tem ninguém no céu, senão aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Tá? A todos os que dormiram esperando o Senhor, crendo no Senhor, eles estão no lugar chamado Seu de Abraão, e assim como também no inferno. Só um esclarecimento para os irmãos, não tem ninguém. Mas esse assunto, o julgamento da besta e o seu império, ele vai ficar para a próxima sexta, que é o próximo assunto. Se não for esse o assunto, é um assunto que já vai findar, né, pastor João? A todo o cronograma que os irmãos prepararam. Aqui, meus irmãos, eu espero que eu tenha sido muito claro, mais claro possível, tá? Trazendo não tão muitos termos técnicos, mas bem populares para os irmãos entender bem sobre toda essa sistemática do Apocalipse. Que Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade, tá?